Então, primeiro é o Luiz Carlos para ele se apresentar. Oi, galera. Me chamo Luiz Carlos. Sou do Rotaract Clube de Conceição das Alagoas. Atualmente sou o primeiro secretário do nosso clube. E próximo primeiro tesoureiro do nosso clube gestão 2021-2022. Aqui na ordem, para mim, é Nick. Não sei se assim se pronuncia, se não for, desculpa. Tá mudo. Aí, agora dá para ouvir, né? Uhum. Então, eu me chamo Maria Eduarda. E, na verdade, eu não sou da comissão de tesouraria. Eu estou em projetos nessa gestão, mas eu queria só conhecer melhor mesmo, só assistir a palestra. Bem-vinda. É isso. Bem-vinda. Vamos falar assim de tesouraria. A próxima é a Jéssica de Fátima, aqui na ordem. Olá, boa tarde. Meu nome é Jéssica, eu sou do Rotaract Clube de Perdiz. Na gestão atual, eu sou tesoureira. E na gestão que vai vir, eu vou ser vice-tesoureira. Excelente. O Rafael Freitas. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Meu nome é Rafael, sou do Rotaract Clube de Frutal. Atualmente, eu sou o primeiro protocolo do clube e também sou diretor de treinamentos do distrito. Para a próxima gestão, eu vou estar como segundo tesoureiro. Eu já fui tesoureiro algumas vezes do clube já, então nessa próxima gestão vou estar como segundo e também vou estar como diretor de projetos do distrito para o próximo. Inclusive, reforço que logo mais teremos o treinamento de projetos, então caso vocês queiram participar logo depois da tesouraria, vamos para lá também junto comigo. Mas eu estou empolgado, já faz algum tempo que eu não sou tesoureiro, então eu estou querendo vou conhecer algumas coisas, saber como que está atualmente, então acredito que a gente vai aprender muito aqui agora hoje. Bom, é isso, obrigado. Vocês até aumentando ele para o próximo treinamento. Aqui na ordem para mim está a Cristiane Moura Ramos. Oi, gente, boa tarde. Eu sou Cristiane, do Rotaract Clube de Jataí. Na atual gestão, eu estou como vice-presidente e diretora de protocolo. Na próxima gestão, eu estou como primeira tesoureira. Betânia. Meu nome é Betânia, eu sou do Rotaract Clube de Jataí também. Na atual gestão, eu estou como diretora de comunicação e estarei junto com a Cris na tesouraria. Beleza. O próximo na ordem para mim é o Welber. Não sei como pronuncia, desculpa. Boa tarde a todos. É o Welber. Welber. Meu nome é Welber, então, né? Nessa gestão eu sou o primeiro protocolo. Na gestão 21-22 eu vou ser primeiro tesoureiro e eu faço parte do Rotaract Clube Novas Gerações de Patrocínio, Minas Gerais. Ah, beleza. Aí mudou aqui a ordem para mim um pouquinho. Eu acho que o Washington, o próximo, caso ele esteja aí, está desligado para mim. Olá, meu nome é Washington, sou do Rotaract Clube de Sacramento. Atualmente nessa gestão eu trabalho na equipe da tesouraria. Já é a segunda vez que eu estou na tesouraria. Na próxima gestão vou trabalhando com a equipe de projetos. E é sempre bom a gente estar aprendendo mais, cada dia mais, adquirindo mais experiências, trocando essa ideia, né, com as outras pessoas, com os próximos tesoureiros, os tesoureiros atuais. Então é sempre bom a gente ter essa troca de ideias. Beleza. O Matheus é o próximo aqui para mim. Boa tarde. Eu vou estar desculpando aí que eu estou sem câmera. O meu PC não tem webcam.
Meu nome é Matheus Marcelino, sou do Rotaract Clube de Rio Verde. Na gestão atual, sou segundo secretário. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao treinamento de tesouraria da DIRC Metamorfose. Eu sou o Luiz Carlos, diretor de Diversidade, Equidade e Inclusão, e estou à disposição. Vou passar algumas instruções para que o nosso treinamento ocorra da melhor forma. Primeiramente, gostaria de pedir a todos que mantenham o microfone desligado. Caso tenham alguma dúvida durante o treinamento, pode enviar a pergunta aqui no chat ou levantar a mão para que a gente libere seu áudio. No final desse treinamento, vamos disponibilizar um formulário para que vocês possam avaliar o treinamento e o nosso evento. E a opinião de vocês é muito importante. Gostaria de agradecer a companheira Daniela Fonseca, do Rotaract Clube de Belo Horizonte, Nova Liberdade, do Distrito 4760, por ter aceito o nosso convite e pela disponibilidade de estar aqui. Seja muito bem-vindo, Daniela. A palavra está com você. Gente, obrigada pela apresentação, por estarem aqui. Estou muito feliz de estar aqui no 4770, conhecendo um pouquinho melhor vocês, e principalmente falar de tesouraria, que é um assunto que eu gosto muito. E queria mesmo que vocês mandassem aí nos comentários para a gente trocar ideia também, porque eu acho que o bacana do treinamento é isso, essa troca de experiências e conhecimentos a respeito de tesouraria. Deixa eu só compartilhar aqui. Está aparecendo para vocês a apresentação? Assim, Dani. Tá, beleza. Eu vou continuar aqui, daí eu abri aqui os comentários no celular para tentar acompanhar ao mesmo tempo com vocês. Como me apresentaram aí muito bem, eu vou até poupar aqui. Meu nome é Daniela e estou na família Rotária desde 2008, já tem um tempinho. E uma coisa que eu queria comentar, para comentar mais com vocês depois também, muitos comentários, mas enfim, é que eu já fui tesoureira desde a época lá do Interact, fui tesoureira no Rotaract, estou como tesoureira da Rotaract Brasil nesse atual ano rotário, fui tesoureira da comissão de formatura na faculdade, do PET, que foi um programa que eu participei na faculdade também, e eu já percebi que algumas pessoas aí nas apresentações falaram que já foram tesoureiros, que estão sendo tesoureiros de novo. Então, a gente percebe que o cargo de tesouraria, ele costuma ser muito constante na nossa vida quando a gente gosta, quando a gente pega ali o jeito, porque muitas pessoas têm receio de lidar com tesouraria. E aí, no treinamento, eu quero comentar um pouquinho com vocês que não é esse bicho todo de 7 cabeças, e que a gente pode sim lidar com a tesouraria, lidar com o dinheiro, com a pressão do dinheiro, e ter uma forma muito tranquila. Então, vamos lá. E aí, o que vai muito com isso que eu falei da tesouraria, que o nível de responsabilidade, o nível de cobrança que ela traz para a gente, é pelo fato dela lidar com o dinheiro. Não estou dizendo que outros cargos não têm cobrança, não tem pressão, não é nada disso. Só que o nível de cobrança da tesouraria, o nível de pressão, ele vai um pouquinho ali diferente dos outros cargos, porque a gente lida com dinheiro. E aí, de uma forma geral, eu acho que a nossa forma de lidar com dinheiro, nem todo mundo se sente seguro, às vezes a gente sente medo, nem todo mundo consegue lidar muito bem com as finanças pessoais. Então, eu acho que isso tudo no subconsciente dá um pouquinho de receio para a gente de lidar com dinheiro e lidar com o dinheiro do outro. Então, eu acho que é ali que a gente tem um pouquinho de medo e não é bem assim, sabe? E por experiência própria, eu cuido muito melhor do dinheiro da Rotaract Brasil do que do meu dinheiro. Queria eu ter os critérios que eu tenho com o meu dinheiro, que são os critérios que eu tenho com o dinheiro das outras pessoas. Então, se o receio de você é esse, tipo assim, não lido muito bem com o meu dinheiro, gaste mais, pode ser que seja esse exemplo também. E com o dinheiro do clube, você vai conseguir cuidar ali um pouco melhor e trazer essa experiência para a vida pessoal também, né? Daí, em relação ao tesoureiro, a gente tem no próprio nome ali como definição que é cuidar do tesouro,
E vocês também podem ser o tesouro do clube. É um apelido carinhoso assim, para os tesoureiros. Vocês podem adequar ali e usar esse apelido durante o ano rotário. E vocês cuidam do tesouro do clube, que normalmente é o dinheiro. Só que nem sempre é o dinheiro. Pode ser que sejam os bens do clube, como bandeira, sino, algumas outras coisas assim nesse sentido. E varia um pouco de clube para clube. Eu já vi alguns que é o protocolo que cuida, alguns que é o presidente que cuida. E tudo bem estar com essas pessoas durante a gestão. Mas enquanto tesoureiro, vocês possuem ali uma parte de responsabilidade, sim, em acompanhar e ver que está tudo ok. Então, são bens, é o tesouro ali do nosso clube. E trouxe alguns pressupostos, que é que você está lidando com o dinheiro das outras pessoas, que foi o que eu comentei, então a gente precisa ter um pouquinho mais de responsabilidade. Ser minucioso ali as partes de contabilidade, de prestação de contas, isso é muito importante. E sei que algumas pessoas têm um pouquinho de medo também, não precisa ter, gente, de verdade. É tudo muito simples e com o tempo a gente pega o jeito, a gente acha o nosso jeito de fazer prestação de contas e está tudo bem. O poder de veto e decisões é uma coisa importante para vocês terem na mente também. E não sei se no regimento de vocês dá esse poder para vocês enquanto tesoureiros, porque isso muda de clube para clube. Mas mesmo que vocês não tenham o poder de vetar, é essencial que o clube escute vocês de uma forma diferente dos outros associados, não porque vocês são mais importantes ou mais poderosos, mas é porque quem conhece a realidade da tesouraria mais que ninguém é vocês. Então, o mínimo que se espera é que as pessoas deem um pouquinho mais de atenção assim, para a opinião de vocês e que vocês consigam dar ali a opinião, se é vantajoso, se não é, se é o momento de decidir ter aquele gasto financeiro ou não. E vocês também são responsáveis pela solvência e estabilidade financeira do clube. Então, vai no que eu falei ali, a decisão deve ser levada em consideração a opinião de vocês, porque vocês, mais que ninguém, são responsáveis pela estabilidade financeira do clube. Caso alguém queira acrescentar, tá, gente? Fiquem à vontade. E daí eu separei algumas responsabilidades para vocês. O que eu acho que são responsabilidades do tesoureiro, na minha opinião. Que é os fundos do clube, devendo cuidar deles da melhor maneira possível. E por melhor maneira possível, eu volto para o quesito que existem realidades e realidades. Com base na minha visão, eu acho que a melhor maneira possível, por exemplo, é vocês guardarem numa conta, no banco. Não precisa ser uma conta separada, caso você não consiga criar uma conta só para o Rotaract, mas, de repente, deixar a sua conta corrente para os seus gastos da poupança ali para o Rotaract guardadinho. Mas pode ser que vocês não se sintam confortáveis e prefiram deixar numa caixinha com cadeado, no guarda-roupa, e está tudo bem diante da realidade de vocês. É só, por isso, a melhor maneira possível de vocês, enquanto tesoureiros, guardarem o dinheiro do clube enquanto ele estiver com vocês. Também, como responsabilidade, cobrar e receber mensalidades, demais rendimentos financeiros que o clube tenha, realizar pagamentos, e aqui pagamentos para o distrito, que são os repasses. Não sei bem qual é o tempo aqui no 4770, se é bimestral, trimestral, mas eu acredito que tem essa responsabilidade que, enquanto tesoureiro, vocês precisam realizar esses repasses para a tesouraria distrital. Manter a contabilidade do clube atualizada, e aí vai de acordo com a realidade de vocês. Não precisa atualizar a planilha todo dia, porque a gente também tem outros compromissos, mas sempre que possível tentar atualizar o mais rápido possível, até mesmo para a gente não se perder nos acontecimentos da tesouraria. E fazer um planejamento financeiro, que eu acho essencial, gente, eu recomendo muito. Tanto em clube, representação distrital, Rotaract Brasil, o planejamento financeiro, ele ajuda muito a gente a prever o que vai ser feito durante a gestão. Então, quem ainda não fez, dá tempo, senta com o presidente, com o conselho diretor, faz um planejamento do que vocês pretendem gastar, quais são os projetos, que vão ser realizados quando, e o que a gente pode fazer para dar tudo certo financeiramente falando, de acordo com esses projetos, e vocês se organizarem financeiramente para isso.
O próximo slide, eu trouxe como se fosse assim, um resumo. Se vocês virarem para mim hoje e falarem assim, Dani, se for para resumir, o que você acha que eu devo ser enquanto tesoureiro? E se fosse para eu sugerir, eu falaria para você ser uma pessoa responsável, uma pessoa organizada. Responsável por tudo isso que eu falei até agora, por lidar com dinheiro do clube. Então, você precisa realmente ser responsável e precisa ser organizado. E nesse organizado aqui, não é aquele organizado que só a gente entende não, viu, gente? Porque tem aqueles organizados bagunçados assim, que tá assim, não tá certinho, mas eu entendo. Não, precisa de todo mundo entender. Você precisa ser organizado para todo mundo entender ali o que está sendo feito. E eu diria ainda para vocês manterem a clareza e a simplicidade. E essa clareza, essa simplicidade, eu puxo principalmente para os relatórios. Quando você for prestar conta, sejam claros, sejam simples, coloquem todas as informações, obviamente, mas de uma forma que todo mundo vai entender, sem precisar ali pensar muito, porque nem todo mundo gosta. Não é um assunto que todo mundo pega para ler assim, nossa, que legal, é a prestação de contas do clube. Não é todo mundo que gosta e tem facilidade. Então, se a gente coloca as informações de uma forma muito clara, ajuda bastante essas pessoas também. Alguém mandou aqui, mas não é nada não. Gente, alguém quer falar alguma coisa? Acho que não, né? Ok. Durante a apresentação, eu trouxe 2 situações hipotéticas, e nessas situações específicas, eu queria que vocês conversassem um pouquinho comigo. A primeira é sobre cobrar mensalidade. A gente tem um associado muito bom, que vai nas reuniões, que vai em projeto, só que ele não paga mensalidade. Qual que vocês acham que é a maneira legal assim, de abordar esse associado e motivar ele a pagar as mensalidades? Alguém assim, compartilha comigo, pelo menos uma pessoa, sugestão de como cobrar essa mensalidade? Eu acredito que chama para conversar, explica o quão é importante a contribuição dele para os projetos continuarem e para o Rotary crescer também, né? Eu acho que seria explicar mesmo para ele o quão importante é. Eu vejo, por ser secretário, a questão de como a gente vai abordar o associado, não sendo, entre aspas, assim, agressivo, né? Olha, você tem que pagar, precisa isso. A gente tem que entender o associado, o porquê daquele atraso, e a partir daquele momento a gente tem que ver como abordar ele para receber o dinheiro em atraso. O que eu vejo muito com relação a esse tipo de cobrança, uma forma de chegar até o associado é mostrar para ele quais são os custos diários do clube, o quanto o associado custa para o clube, o quanto os projetos que ele está desenvolvendo de forma presencial, o custo que aquilo gera para que ele pode estar lá, né? Mas esse é um dilema muito complicado, né? Porque o que vale mais, o associado que vai ou o associado que paga a mensalidade, né? Então, esse é um grande dilema da tesouraria, né? Mas eu acho que o ponto é chegar e explicar para a pessoa, olha, a gente precisa desse valor para isso e para aquilo, porque simplesmente cobrar, porque o caixa tem que receber dinheiro, não é um bom argumento, né? Assim, ao meu ver, né? A Eliana levantou a mão, se ela quiser falar, por favor. Sim, uma das questões que eu considero extremamente importante é o planejamento financeiro. Então, envolver todos os associados em uma reunião mostrando aquela contribuição, a importância dessa contribuição como associado, onde que essa contribuição vai, né? O que vai ser pago para o distrital, o que vai ser pago com a manutenção das atividades que estão sendo desenvolvidas, né? Então, é extremamente importante dar clareza e, principalmente, prestação de contas. É muito comum a gente ter pessoas que vão deixando, vão arrolando, falando, não sei para onde que vai, nosso clube não faz nada, para que eu tenho que pagar mensalidade? Então, é muito importante, isso acontece em Rotary, isso acontece nos diversos clubes, né? Mas é muito importante a gente fazer prestação de conta mensal.
E a gente percebe que alguns clubes não têm essa prática. E isso traz um descrédito muito grande. E eu gostaria de contribuir com vocês, falando sobre a questão também da prestação de contas em relação aos projetos. A gente tem que dar clareza e visibilidade para a comunidade onde é que aquele dinheiro foi gasto. Nós pedimos, nós recebemos pizza, fizemos sorvetada, fizemos feijoada. E agora, onde é que esse dinheiro foi? Esse dinheiro foi aplicado onde? Então, essa questão da mensalidade, eu nem gosto de falar mensalidade, cobrar, essas palavras, minha área da linguística, eu gosto de usar palavras contribuir, eu gosto de usar palavras assim que traz uma carga positiva, né? Qual é a sua contribuição esse mês? O que está acontecendo? Está difícil você contribuir? Acho que se a gente começar a mudar um pouquinho e trabalhar muito a conscientização, e muito mais do que a conscientização, chama-se pertencimento. Como uma família, né? Nós somos uma família na minha casa, vamos dizer, eu, meu marido e os filhos, cada um tem uma contribuição, então um paga água, outro paga luz, um paga isso, outro faz aquilo. Assim também são as nossas instituições. Então, nós contribuímos pelo bem do nosso clube, né? Para os eventos do nosso clube, para as atividades do nosso clube. É claro que nós vamos ter peculiaridades, situações que talvez alguém está passando por um problema de doença, uma situação difícil, mas nós podemos chegar, conversar com cada um, cada caso, levar para o conselho diretor, e aí o conselho diretor descobrir uma saída. E nós temos situações em que um companheiro fala, não, pode deixar que esse mês eu ajudo. E o associado se sente tão valorizado, tão respeitado, que ele se compromete e ele continua fazendo seu pagamento tão logo ele possa. Essa é a minha contribuição. Que contribuição, né, gente? Que contribuição. Acho que o Gabs levantou a mão também. Você quer falar, Gabs? Aí eu quero. Eu estarei como tesoureiro do meu clube, né? Então eu tenho bastante dúvidas, principalmente nessa parte, mas eu acredito que é legal também. Eu gosto muito de falar, assim, dos clubes terem dois caixas, né? Um caixa de projeto e um caixa de mensalidade. E usar esse caixa de mensalidade justamente para focar no associado, que aí volta até nessa questão de abordar. Se o associado ele não sente que o dinheiro está sendo investido de certa forma, né, ele fica pensando, por que pagar? E eu acho que ter datas específicas também, né, é uma boa forma aí de deixar claro, também na hora de fazer essa abordagem com o associado, de que a data venceu, eu estou fazendo meu trabalho, não é nada pessoal, né, eu vim falar com você. E outra dica, até que envolve a questão de abordar, é a gente, no clube, ter esse processo também de reavaliar, pelo menos uma vez no ano, a mensalidade, para ser uma mensalidade que caiba aí no bolso dos associados. Isso é muito importante, porque são justificativas que eu vou falar lá na hora de abordar. Envolver os associados também, para que eles se sintam parte. Às vezes a gente fica sabendo como está só o associado, o clube procura o associado só na hora de pagar. E aí é aquela hora que tem um feedback e o associado despede junto com o tesoureiro. Eu já vi isso muito acontecendo. Aí nós precisamos ter esse fim, é algo que eu preciso também desenvolver. Eu nunca estive de tesoureiro, vou estar de tesoureiro no próximo Rotário, então esse é um desafio aí. Como a gente ter esse feeling, essa peneira, se o associado vai falar tudo para você. Mas eu acredito que essas situações ajudem a gente na hora de abordar. Gente, uau, muito obrigada a todo mundo por ter compartilhado a ideia de vocês. Uma das últimas palavras assim, que a Eliana falou, que foi o pertencimento, eu até anotei para eu não esquecer, que se eu fosse responder dessa situação, seria mais ou menos isso. Eu acho que o associado ele precisa entender o porquê da mensalidade. Não é à toa que ele paga uma mensalidade, existe um motivo. E qual foi esse motivo, né? Então, vai em tudo que vocês falaram, do pertencimento, dele saber por que ele está pagando. E aí entra a prestação de contas, ele precisa saber onde foi gasto. E essa parte da divisão dos caixas é incrível. Eu não sei como é que isso é trabalhado no 4770, mas aqui no 4760, por exemplo, que é o meu distrito, a gente não trabalha muito com essa divisão de caixas,
Então, eu não posso nem chegar para um clube e falar assim, olha, o correto é você dividir. Não existe a possibilidade de você não dividir, porque lá no manual fala que o dinheiro que vem de projetos, ele deve voltar para projetos, e o dinheiro de mensalidade é para custo administrativo e voltar para o associado. No meu clube, por exemplo, a gente não tem isso implementado, e às vezes a gente pega o dinheiro do associado e a gente quer realizar o projeto. E aí, como é que eu vou falar? Não, você não vai fazer o projeto, tem que voltar para o associado. Porque o associado, naquele momento, quer fazer o projeto. Então, a gente vai fazer o projeto que está voltando para a gente e para o que a gente quer. Mas quem trabalha com esses dois caixas, eu acho incrível. Quem não trabalha, eu sugiro muito começar a pesquisar, a implementar mesmo que aos poucos, e até se tornar uma realidade bem acessível no clube de vocês, porque isso ajuda muito, principalmente nisso de voltar para o associado, sabe? Ele paga a mensalidade, e essa mensalidade ele tem um treinamento melhor, que vai voltar para a reunião, alguma coisa assim. Então, realmente é um assunto muito importante da gente trazer, mesmo que um pouco mais superficial aqui nesse treinamento de tesouraria. E aos clubes que não possuem essa divisão, quem sabe fica essa reflexão aí para os tesoureiros da próxima gestão pensarem um pouco melhor e implementarem um pouco mais. Eu vi que alguém, foi o Gabi mesmo, que falou que vai implementar no próximo ano rotário. Então, fica aí sugestão para os próximos tesoureiros também pensarem um pouquinho mais sobre isso, porque é muito importante. E eu acho que essa discussão que a gente fez aqui, ela até se estendeu um pouco mais, porque eu acho que é o que vocês vão passar mais durante a gestão, que é cobrar mensalidade. Esse contato que vocês vão ter desde o primeiro dia da gestão até o último dia da gestão. Vocês vão precisar estar acessíveis para os demais companheiros. Vocês não precisam ter melhores amigos de todo mundo, mas vocês precisam estar acessíveis. A pessoa que vai pagar a mensalidade precisa saber onde te achar, como te achar. Então, sejam bem acessíveis para eles nesse sentido. Se mostrem abertos a conversar, a entender por que a pessoa não pagou, porque nem sempre é uma vontade, a gente está passando por um momento muito difícil, financeiramente falando também. Então, essa pessoa pode estar com as finanças um pouco reduzidas. Então, cabe aí a compreensão de vocês durante o ano rotário e entenderem como um todo, não só isolado. Não é só assim, não pagou, você vai embora do clube. Ou então, você é frequente, mas não pagou, você fica e a gente perdoa. É meio que olhar o todo e tentar achar a melhor forma nisso. Deixa eu passar aqui para o próximo assunto, que é tesouraria nos projetos, que foi um pouco conversado aí também, não lembro exatamente quem falou, mas façam, se possível, prestações de contas separadas de projeto, para ficar tudo embolado ali na prestação do clube. Se vocês vão fazer um projeto financeiro, faça a prestação de contas do projeto financeiro separado, e aí o resultado ali, vocês voltam para a prestação geral do clube. Isso ajuda muito, tanto para não ficar muito bagunçado, você não se embolar, quanto para o próprio projeto, para quem vai cadastrar, já fica muito fácil. Você pega ali a prestação, já coloca no projeto e ajuda muito, é muito incrível. E nessa parte aqui de tesouraria nos projetos, sempre tem muitas parcerias, seja com diretoria de finanças, diretoria de imagem pública. Tem clubes que fazem diretorias específicas para cada projeto, então pode ser que alguém ali fique responsável pela tesouraria nessa comissão de projeto. Então, vai ser trabalhado muita parceria aqui, então tem que ter esse diálogo entre associados, diálogo com outra pessoa que possa ficar na tesouraria do projeto, e aí depois essa pessoa passa a prestação de contas dela. É muito importante essa conversa, principalmente nesse item 2 que eu coloquei, que é pedir patrocínio, pegar patrocínio. É uma coisa que direta ou indiretamente envolve quem vai estar na tesouraria, vocês podem ter certeza, porque é dinheiro, é uma entrada, e vocês precisam ter um pouquinho mais de cuidado com esse dinheiro, assim, que vai entrar. Lembrem de voltar lá depois, agradecer, mostrar o projeto, mostrar a importância do dinheiro que vocês pegaram, tipo assim, olha,
você investiu no nosso projeto, olha o que a gente fez com o seu dinheiro, tipo, legal, né? Aí na próxima vez a pessoa já está mais à vontade para apoiar de novo, para investir de novo, para dar outro patrocínio. Abusem da parceria com a Comissão de Imagem Pública nesse item aqui, porque normalmente é quem já está mais com esse feeling, né, de vender a imagem do clube. Então, façam uma parceria bem bacana aqui, que eu acho que vai dar muito certo. E lembrem sempre de voltar lá para agradecer. Gente, tipo assim, ficou repetitivo essa parte, mas é porque é muito importante mesmo. A gente vai pedir dinheiro, a gente tem que voltar para agradecer e para mostrar o resultado. Então, façam muito isso. Ainda sobre tesouraria nos projetos, minimizar as despesas, gastar com consciência. Se você pode gastar 30, por que você vai gastar 50 numa determinada coisa? Então, pensem direitinho, façam orçamentos. Maximizar os lucros, cobrar todas as receitas sem restrições aqui em relação aos projetos, principalmente. E contabilizar o material excedente, ver a melhor maneira de utilizar. Então, se você sobrou alguma coisa ali, dá um jeitinho de maximizar, talvez vender ou usar em outro projeto. Eu lembro que uma vez eu dei um exemplo num treinamento e as pessoas me odiaram muito. Espero que vocês não me odeiem aqui. Mas que eu dei o exemplo de um projeto financeiro, por exemplo, uma feijoada, alguma coisa assim, que sobrou bebida. Aí eu falei assim, por que a gente não vende depois dessa bebida, então, para maximizar os lucros? E aí me odiaram porque as pessoas queriam consumir as bebidas ao invés de vender para maximizar os lucros, né? E assim, ali era minha visão de tesoureira falando mais alto, mas por que não fazer as duas coisas, então? Normalmente existe, a gente pega consignado, né? E aí algumas coisas que estão abertas não tem como devolver. Então aquilo ali a gente pode consumir no companheirismo e o resto a gente vende para maximizar. Então, muitas vezes vocês, como tesoureiros, podem sair como chatos. Tipo assim, não, gente, a gente precisa de dinheiro, então a gente vai vender a bebida, claro. E aí é isso, né? Às vezes vai ser como chato cobrando mensalidade, mas enfim. Eu confio muito em vocês, que vocês vão conseguir sair bem dessa situação. E aí, uma outra situação hipotética, um pouco diferente da primeira, que é, por exemplo, o clube está passando por uma situação ruim e tem R$250 em caixa, e aí surge a ideia de um projeto legal que vai usar 80% desse valor, que é R$200. Se vocês autorizariam ou não. Eu acho que a gente não pode discutir muito agora por causa do tempo, mas eu queria uma pessoa só para responder. Alguém consegue responder para mim se autorizaria ou não? Não. Não apareceu para mim quem falou. O Luiz Carlos. Você quer falar por quê, Luiz? Não? Depende também, né? Se for um projeto financeiro que vá, né, aumentar mais o caixa, tudo bem. Seria a gente investir. Aí, ok. Agora, se for para ter um gasto que não vai ter um retorno, não. Eu prefiro a gente tentar fazer algum outro projeto para aumentar o caixa. Beleza. Eu acho que o Paulo levantou a mão aqui agora. Sim. Boa tarde a todos. Cheguei agora, mas peguei um pouquinho da coisa andando. Mas vamos lá. O que eu penso nessa resposta? Primeiro, eu ia saber qual é a origem desses R$250. Assim como o Gabriel falou, se os R$250 for do caixa da mensalidade, caixa é dinheiro para o clube. Então, não é dinheiro para projeto. Se esses R$250, que 200 seja para dinheiro para projeto, não aplica os 200 em projeto, porque 50 é do clube. Não precisa saber, por isso que é muito bom ter os valores separados, né? Os valores podem estar numa conta corrente única, mas você está na parte contábil bem definido a que conta pertence. Entendeu? Aí você vai poder destinar ou não. Ou quanto você vai poder destinar. Obrigada, gente, pela contribuição. E aí, assim, eu acho que mais uma vez não tem certo ou errado. Tem gente que autorizaria, tem gente que autorizaria se depende, talvez, de mais detalhes que não vieram aqui para a discussão. Tem gente
que não autorizaria. E aí, como é que você vira para falar, não, certo autorizar ou não autorizar? Depende de muita coisa, depende do histórico do clube, depende de se falaram, se é do caixa de projetos ou se é do caixa de projeto de mensalidade. Depende se o clube realmente faz essa diferença do que é de uma parte do clube, o que não é. E esse projeto ele já foi planejado antes, ele chegou na execução e a gente não se planejou financeiramente. Então, poxa, eu acho que teve um problema aí no meio do caminho, que a gente sabia que ia gastar e não se organizou um pouco melhor financeiramente. Ou então foi um projeto que surgiu do nada, tá, mas a gente precisa executar agora mesmo, não dá tempo da gente fazer um projeto financeiro antes. Então, são muitas coisas que devem ser questionadas quando um projeto chega. Não necessariamente um projeto chega para ser votado do jeito que eu joguei aqui, foi só uma forma da gente levantar a discussão mesmo. Mas quando o projeto chegar, realmente pensem bastante nisso, em tudo que a gente pontuou aqui, se tem como esperar mais, se tem como a gente fazer um projeto financeiro antes, ou se esse projeto vai ser lá na frente organizar antes. Então, é pensar no geral. Eu acho que o tesoureiro ele tem que pensar muito em tudo, no todo. E não só em pequenos detalhezinhos, como eu trouxe aqui nesse exemplo de situação para a gente votar sobre autorizar ou não autorizar. Aqui, a respeito, passando para frente, eu trouxe a respeito de reembolso, um pouquinho, algumas coisas. Sempre que possível, autorizar antes as despesas para não correr o risco de alguém gastar o que não devia e chegar pedindo reembolso. Então, façam esse ciclo aí no clube de vocês para realmente tentar autorizar tudo antes, ou o máximo de coisas possível. Sempre exigir nota fiscal. E aí pode ser que algumas coisas, valores pequenos, não tenha como ter a nota fiscal mesmo. Aí pode sim ter um recibo, ou se não der de forma alguma, faça um reembolso do próprio punho do associado, mas sempre tenha um documento, sempre tenha um documento que comprovem que foi feito ali, toda a movimentação financeira, e guardem. Acho que é isso o principal, assim, a respeito de reembolso. E a respeito do recibo online, né, para economizar papel, ali um lado um pouco meio ambiente. Mas se o clube não gosta, se ele quer papel, tá tudo bem também. Mas essa pandemia, com muitas coisas online, a gente está aprendendo a fazer tudo online, né? Está sendo, assim, uma nova forma. E tanto na realidade de fazer prestação de clubes, conta do clube, fazer recibo, reunião, a gente está fazendo tudo online. Então, algumas coisas são muito boas, as reuniões, particularmente, eu estou doida para voltar a ser pessoalmente, mas algumas coisas estão dando certo, assim, online, pelo menos no meu jeito de ver, como recibos online. Então, fica aí uma sugestão para vocês também, em relação a isso. E aí, já nesse quesito online ou não online, tem aqui planilhas ou livro caixa. Também isso não tem certo ou errado. Tem gente que se sente mais seguro anotando no livro, tem ali físico, sabe? E tá tudo bem. Tem gente que prefere planilhas e o que tá tudo bem também. Eu, particularmente, uso planilha desde 2015, 2016, que quando eu fui tesoureira no Rotaract pela primeira vez. Hoje em dia eu uso planilha também na Rotaract Brasil. É uma realidade para mim, eu tenho facilidade em planilhas, acho muito mais fácil, muito mais ágil assim, de fazer. Mas antigamente eu lembro que no Interact, quando eu fui tesoureira, eu usava o livro caixa e eu também gostava. Então, acho que não é muito da realidade do clube, da realidade da pessoa, da facilidade e várias outras coisas. Eu trouxe alguns exemplos de planilha aqui, porque foi inclusive um dos tópicos que veio para mim de assuntos a serem abordados durante o treinamento, por solicitação de vocês. E aí eu trouxe esse primeiro exemplo aqui, que foi de quando eu fui tesoureira lá no Rotaract de Ouro Preto, 2015-2016. Eu realmente tirei o print da planilha para trazer. E daí a entrada, saídas e do ladinho todo os resumos de saldo, tanto saldo anterior, quanto a entrada, saída e saldo final. Na época eu gostava de colocar do lado, porque para mim ficava visivelmente melhor. Hoje em dia eu já não uso mais assim, mas eu realmente quis trazer formas de se adaptar em relação a planilhas.
E aqui, por exemplo, é um print da minha prestação de contas desse ano, na Rotaract Brasil, do primeiro bimestre, que é referente aos meses de julho e agosto. Inclusive, muito diferente da planilha lá, forma de visualizar, de cor, enfim, a gente vai se adaptando também em relação à forma que a gente prefere fazer as coisas. E uma coisa que eu queria destacar é nessa coluna de itens, que eu coloquei os itens, e aí, lá na minha pasta no Drive de comprovantes, são os relacionados aos comprovantes. Então, se você quer saber, por exemplo, melhor sobre o pagamento do domínio da Rotaract Brasil, que está ali no item 7, é só você abrir o comprovante 7. Então, fica organizado, fica separado, não fica tudo embolado no mesmo documento, só que ainda fica tudo lá. Então, quem quiser ver o comprovante, é só relacionar lá no item e está tudo certo. É uma coisa que tem funcionado bastante, eu acho, pelo menos, e fica a sugestão para quem não faz, que é separar por item, assim, tudo juntinho, de acordo com a prestação de contas, e guardar no Drive todos os recibos, que aí não corre o risco de perder, de apagar alguma coisa, e enfim. Eu acho, é porque alguém mandou aqui no chat uma sugestão, que é combinar, antes de será reembolsado, os documentos necessários para comprovação, sempre documentados fiscais. É uma ótima sugestão também de combinar antes direitinho, né? Que aí ninguém sai prejudicado. Nem quem está reembolsando e nem quem gastou sem autorização ali. É uma coisa muito boa em relação ao que a gente estava falando antes, e que eu só vi agora. Em relação à planilha, são esses os meus exemplos de 2 planilhas. E essa parte de comprovante no Drive, que realmente para mim é essencial, eu acho que fica aí essa sugestão para todo mundo, que é muito mais fácil de guardar. E aí, eu queria saber se vocês estão prontos para serem tesoureiros. Se é sim ou se é não, se não, por que não? E para a gente conversar o porquê do não. Eu acho que é um momento para a gente tirar dúvidas, para a gente voltar em alguma coisa que talvez eu falei muito rápido ou falei embolado, não deu para entender, enfim. É um momento disso. Então, alguém? Primeiros comentários, está todo mundo pronto para ser tesoureiro. Então, tá tudo certo, eu acho. Eu estou muito feliz, de verdade, que está todo mundo pronto para ser tesoureiro. Mas alguém queria falar mais de alguma coisa que talvez eu tenha falado pouco, voltar em alguma discussão? Daniela, se me permite, eu gostaria. Eu acho que o Gabs é próximo. Eu peguei lá para metade. Eu não sei se vocês abordaram a questão dos clubes terem conta bancária, CNPJ próprio, porque nós estamos vendo o crescimento, que o nível de crescimento está tomando os Rotaract Clubes. Estamos sabendo que a partir de 2022 os Rotaract Clubes também poderão concorrer a projetos globais, e tudo isso implica numa documentação muito maior. Então, acho que esse é o momento dos clubes que não tiverem ainda, procurarem se adaptar, já se registrarem, criarem seus CNPJs, seus estatutos, regimentos, tudo registrado, de modo a movimentar as contas bancárias em nome dos clubes, né? Então, deixar aquela coisa de colocar numa caixinha, guardar na gaveta de baixo, guardar na outra gaveta, sabe? Ter coisa mais oficial. Então, esse é o momento de vocês começarem a se preparar mais e mais ainda para daqui à frente estar bem certinho. Aí fica como sugestão. Os modelos de Rotary seguem esse modelo. Tá? Prestações de contas, projetos de globais, por exemplo, sempre tem que ocorrer numa conta exclusiva destinada àquele projeto. Então, hoje temos facilidades enormes, né? Não podemos mais nem falar em custo bancário, porque tem bancos digitais, vocês têm o domínio, a facilidade imensa de lidar com isso. Então, acho que nem o fator custo mais já não é mais entrave para movimentar uma conta jurídica. Então, fica a dica e a oportunidade para vocês aí.
Sobre o CNPJ em específico, a gente não conversou aqui nesse treinamento. Eu falei um pouquinho dessa parte de guardar o dinheiro na conta também, evitar deixar guardado em casa. A parte do CNPJ, ela é muito importante, só que eu acho que ela é um pouco mais complexa. E aí eu acho que vai muito de estrutura para estrutura de clube e, obviamente, de começar a trabalhar isso. E aí eu falo, por exemplo, em nome do meu clube. Eu acho que hoje o meu clube, por mais sabendo do que o CNPJ traz, hoje a gente não conseguiria criar um CNPJ e assumir todas as responsabilidades fiscais que o CNPJ traz. É uma coisa que a gente já está trazendo aos pouquinhos, conversando, tentando desenvolver o clube, melhorar. A gente está plantando sementinha, mas a gente não conseguiria ter um CNPJ hoje. Então, eu meio que faço de algumas dessas palavras as minhas, que é deixar como sugestão de pesquisar, de se falar, de trazer essa discussão que pouco se fala sobre o CNPJ em Rotaract. Eu acho que começou a falar muito agora com a criação do CNPJ da Rotaract Brasil, a nível de Rotaract, pelo menos, mas eu acho que a gente tem que levar muito em consideração a estrutura dos clubes também. Eu não sei se o Gabriel queria comentar sobre isso, porque eu acho que ele conhece um pouco melhor a estrutura dos clubes no 4770 e isso já está sendo trabalhado, a ideia de CNPJ com os Rotaract. Bom, pessoal, eu vou falar sobre, fazendo um panorama real assim, no nosso distrito, a questão do CNPJ ainda é muito distante dos clubes. Nós fizemos um processo aí de atualização dos regimentos internos, que é a documentação. Então, o jurídico do 4.770 teve uma pessoa específica ali para dar consultorias para a questão do CNPJ, a parte jurídica. Sobre os valores, até que a Eliana perguntou no chat, eu não tenho como te passar, mas depende da documentação, porque a gente tem registro do estatuto, registro da parte do regimento interno também, e aí tem as partes aí que vão fazendo anualmente com a contabilidade. Eu acredito, sim, né, que esse trabalho ele começou a ser feito agora, pelo menos no nosso distrito, a ser falado. Então, a gente tem o Rotaract de Frutal, eu sei que o Patrocínio estava tentando regularizar o deles, Mineiros também tentando regularizar o deles, então tem alguns clubes já demonstrando interesse. E até para a gente falar em questão de ter sido uma gestão online, muitos clubes não tiveram a receita que a gente tinha antes, pela falta de eventos presenciais. Então, a receita e a entrada, às vezes, acabou não acontecendo, que era de acordo com a proposta do Elevate, mas nós precisamos, sim, colocar essa sementinha nos nossos clubes, porque em 2022 nós já vamos poder pegar subsídios globais, né, da Fundação Rotary. Aqui em Turama, recentemente nós fizemos um projeto, até eu fiquei responsável de educação financeira, com uma cooperativa, uma instituição financeira, e no final do projeto, eles disponibilizaram para a gente uma opção do Rotaract fazer uma conta onde a gente tivesse os nossos próprios acessos e utilizasse o CNPJ do Rotary. Então, nós estamos tentando regularizar isso para ter essa abertura dessa conta. Então, é a dica que eu dou também, que os Rotaract Clubs procurem os outros clubes aí, porque nosso distrito, todos os Rotaract Clubs são apadrinhados, para fazer essa conta, se for o caso, porque dinheiro, né, não dá mais para ficar guardando dinheiro em mãos. Eu acho que fica aí mais um dever de casa para os tesoureiros, já que a gente está aqui no treinamento de tesouraria, que é vocês trazerem esse assunto para o clube. Uma sementinha, surgir aí com vocês para discutir, pensar, quem sabe já fazer um planejamento, mesmo que a longo prazo, vamos começar a pensar aqui para daqui tanto tempo a gente conseguir ter uma estrutura suficiente para um CNPJ. Eu acho que a gente não precisa atropelar os passos, caso a gente não tenha condições de ter hoje, mas não quer dizer que a gente precisa deixar para lá, né? É uma coisa muito boa. Então, vamos começar a pensar, vamos começar a discutir sobre, a trazer discussões, trazer treinamento, pesquisar cursos, colocar no planejamento do clube para daqui a um ano, ou daqui a alguns meses, de acordo com a realidade de cada um. Mas o CNPJ é uma coisa que pode ser muito benéfica, sim. E tem mais um desenhozinho para os tesoureiros, quem sabe, para esse próximo ano rotário.
quer pensar e discutir sobre CNPJ em Rotaract? Alguém tem mais alguma contribuição sobre isso ou alguma dúvida sobre algum outro assunto? Acho que não. Aqui nos comentários também não. Gente, eu queria muito agradecer vocês pela conversa. Eu aprendi muito aqui também. Eu gostei muito da nossa troca de ideias, todas as contribuições de vocês. Deixei aqui os meus contatos, caso alguém queira tirar alguma dúvida, queira conversar um pouquinho mais sobre alguma coisa, ou que eu explique de novo, caso eu tenha ficado confuso. Torço muito para que vocês sejam tesoureiros incríveis no próximo ano rotário, eu tenho certeza que vão ser. Lidar com dinheiro não é tão difícil assim, lidar com dinheiro não é tão complicado assim. E tenho certeza que vai ser incrível. Não é à toa que já tem gente que vai ser tesoureiro pela segunda vez, pela terceira vez, que já falaram aí, que estão sempre envolvidos com dinheiro. E aos que vão ser pela primeira vez, vai ser tudo incrível da mesma forma. Eu tenho certeza que vocês vão gostar de ser tesoureiros. Podem anotar aí, que eu tenho certeza. E é isso. Desejo um ano rotário incrível. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de conversar com vocês. E é isso.